Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Diálogos Petrobras sobre Arte Arboreal, com curadoria e mediação de Carlos Newton Júnior. Neste quarto encontro, o tema é a dança e a especial participação da bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rego e Pedro Salustiano, brincante e bailarino popular. Este evento integra a Mostra Movimento Armorial 50 anos. A série tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Este evento conta com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria da Cultura, Secult, e do Teatro Municipal. Agradecemos sua presença e desejamos um ótimo evento. Boa tarde a todos. É novamente com grande prazer que nós reiniciamos aqui os nossos diálogos Petrobras sobre arte armorial. E sempre lembrando, né, que a exposição que está lá no Museu de Arte Popular, ela teve o prazo prorrogado, vai ficar até o dia 8 de outubro, né? Então, quem não foi lá, quem não viu a exposição, dê um pulo lá no museu, que não vai se arrepender. A gente veio de lá agora, sempre a exposição com uma frequentação muito boa, escolas, né, que vêm não só de Campina Grande, mas de toda a região. E é sempre um prazer a gente participar desses eventos e promover tudo isso que o Armorial fez ao longo desses 50 anos, né? Mais de 50 anos, na verdade, uma vez que o lançamento oficial se deu a 18 de outubro de 70. Então, como eu tenho dito nas conversas anteriores, na verdade, o movimento armorial sai do campo da crítica e começa a adentrar pelo campo da história da arte, né? A gente já tem um certo afastamento do movimento, das primeiras realizações, que faz com que a gente perceba com muita clareza as sementes e os frutos, né, que foram brotando ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa, no meu modo de ver, fundamental. Então, Ariano, quando ele cria o movimento armorial, num primeiro momento, o movimento armorial vai se debruçar sobre a música, sobre as artes plásticas, as chamadas artes visuais hoje, e a literatura, né? Pelo menos quando você vê o que foi o lançamento oficial lá na Igreja de São Pedro dos Clérigos, o lançamento se deu a partir de uma apresentação da Orquestra Armorial de Câmara, que nada mais era que a orquestra, era a Orquestra do Conservatório Pernambucano de Música, que adota esse nome, né, com a regência de Curci de Almeida, e naquele evento já foi feita a primeira exposição de artes plásticas do movimento armorial nas naves laterais da igreja, né? Nas naves laterais, e exposição de livros também, né? Mas Ariano sempre teve um pensamento também voltado para a dança, né? Sempre teve. Ariano, eu acho que uma das grandes qualidades de Ariano era enxergar as artes, os gêneros artísticos, com a mesma importância. Ele era um apaixonado pelas artes, né? E ele, na medida do possível, entendia as artes como os gêneros artísticos, como elementos que podiam se fundir num determinado momento, né? Então, a integração das artes é uma proposta clara assim, da poética armorial. As artes se integram dentro de um mesmo universo criador. A própria obra de Ariano, quando você vê a obra de Ariano, a partir de um determinado momento, ele começa a fundir a sua literatura com as artes visuais. E já no teatro, ele pensa um teatro como arte de síntese, quer dizer, ele escrevia uma peça de teatro, mas ele estava ali já prevendo uma roupagem, um tipo de música, né? Ele via o teatro como um espetáculo total, né? Então, se ele não fez isso nas primeiras montagens de suas peças, é porque ele ainda era muito jovem e não tinha ainda, digamos assim, material de barganha com os diretores, né? Estava começando. Mas, a partir do momento que ele vai consolidando o seu nome, ele vai impondo mais essa poética. E é por isso que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso amanhã. Ariano acaba demorando a entrar na televisão, porque ele não cedia para a televisão, ele não cedia em relação aos seus princípios poéticos.
Então, especificamente no que se refere à dança, eu tive o privilégio de, recentemente, escrever um texto de apresentação para um livro que Maria Paula Costa Rego organizou sobre os 25 anos do Grial, que é o grupo que ela criou com Ariano. Esse grupo fez 25 anos ano passado, ano retrasado. Né? E aí está saindo, está no prelo, como a gente diz. Provavelmente esse livro vai ser lançado quando a exposição for para o Recife, no mês que vem. É um livro de arte em que ela é uma espécie de antologia com as fotografias dos espetáculos, de todos os espetáculos que o Grial fez. Eu tive o privilégio de escrever uma pequena apresentação, a convite de Maria Paula, e lá eu digo, Ariano, já na década de 50, ele tenta fazer um primeiro espetáculo de dança, em que ele procurava, ele com bailarinos e com coreógrafos do Recife, ele procurava, acho que Ana Regina, né? Acho que era Ana Regina, que era uma professora de dança, em que ele era foi um espetáculo chamado Os Medalhões, em que ele tentava pela primeira vez fundir o espaço da dança clássica com o espaço da dança popular. Sobre esse espetáculo, a gente tem pouquíssima memória. Nunca encontrei assim memória iconográfica, né? Nunca encontrei muita coisa, apenas referências do próprio Ariano e de notícias de jornal. Então, ele passa por isso na década de 50, quer dizer, bem antes do movimento armorial, né? Do lançamento oficial. Ele sempre disse que que a arte armorial precede o lançamento do movimento armorial. Quando ele lança o movimento armorial, ele próprio já tinha uma trajetória no campo do teatro que já apontava para um teatro armorial, né? A gente poderia dizer isso. E mesmo no cinema, se você pegar o que ele considerava a primeira experiência de cinema armorial, a primeira montagem, a primeira adaptação do Alta Compadecida, que é a Compadecida de Jorge Jonas, seria uma experiência de cinema armorial, que antecede. Né? Eu também não sei se eu cheguei a dizer nos primeiros dias, mas o próprio nome armorial, a palavra armorial enquanto adjetivo, né, Ariano já utiliza em 2 poemas da década de 50. Eu digo isso, inclusive, no texto do catálogo da exposição. Né? Ariano, em 2 poemas da década de 50, ele usa o termo armorial enquanto adjetivo. Não sei se todos sabem aqui, mas armorial, na língua portuguesa, era apenas um substantivo, o livro onde vêm registrados os brasões. Ariano pega essa palavra, uma palavra, como ele dizia, sonora, ele queria uma palavra para batizar o movimento, e ele encontrava elementos, como ele dizia, de armorialidade na cultura popular. Né? A cultura popular é muito apegada a brasões, a emblemas, a símbolos a imagens nítidas, coloridas, né? Na própria estilogravura, etc. Aí ele pega essa palavra armorial, que era um substantivo, e transforma em adjetivo, para dar qualidade a alguma coisa. Então, a arte armorial, a música armorial, a dança armorial. Pois bem, já na década de 50, ele usa essa palavra como adjetivo em 2 poemas. Ainda na década de 50, ele idealiza essa primeira experiência no campo da dança, e depois, quando ele assume a Secretaria de Cultura e de Educação e Cultura da Prefeitura do Recife, na década de 70, e ele dá início, né, à chamada segunda fase do movimento armorial. A primeira ele chama de experimental, né, de 70 a 75, e depois, na fase romançal, a segunda fase, que ele chama de romançal, ele faz uma experiência mais contundente, no caso da dança, que é o balé armorial do Nordeste. Né? Aí a gente já tem um pouco mais de iconografia. Tem o texto do espetáculo, tem alguma iconografia em preto e branco das danças, e matérias já em revistas de circulação nacional. Eu me lembro que eu vi na revista Visão, na revista Veja, matérias, né? Ariano, o movimento armorial estava em plena atuação, né? O quinteto já com discos, né? O primeiro disco é de 74, então já havia já repercutia mais. Aí ele faz esse primeiro trabalho, esse segundo trabalho, melhor dizendo, que é o balé armorial, dá o nome, Balé Armorial do Nordeste. E esse balé armorial do Nordeste, com a Flávia Barros, né, que era coreógrafa, ainda hoje professora de balé lá do Recife, faz lá uma temporada no Santa Isabel. Né. Depois, Ariano vai dizer que também ali ele não encontrava aquela fusão com a qual ele sonhava. Ele dizia que os passos da dança erudita,
acabaram se sobrepondo aos elementos da dança popular. Então, ele não ficou satisfeito com aquela experiência, mas foi uma segunda experiência. Então, ele sempre procurou a dança. É através da inspiração teórica e até desse trabalho prático de Ariano que vai surgir no Recife o Balé Popular do Recife, depois com André Madureira, com a coreografia de André Madureira, etc. Então, Ariano sempre procurou. Na década de 90, eu acho que aí vai entrar Maria Paula, Maria Paula Costa Rego começa a trabalhar com Ariano, ainda no governo Arraes, acho que finalzinho. Teve uma outra antes de mim, mas no mesmo governo, que foi com... Marisa Queiroga, Marisa Queiroga. Mas é porque eu estava introduzindo você, eu queria falar de você. Ele faz uma primeira experiência, é do Barroco Armorial, é um Pernambuco do Barroco Armorial. Ele faz um espetáculo com Marisa Queiroga e aí ele começa a trabalhar com Maria Paula. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos aqui, a Maria Paula foi a coreógrafa que, de fato, na visão de Ariano, concretizou, realizou aquilo que ele sonhava do ponto de vista da dança, com esse grupo que ela criou com ele, o Grial. O Grial. Então, não, mas é verdade. Não, mas é verdade, eu estou apenas relatando o que ele deixou por escrito. Ele disse isso, ele se referiu a você e ao Grial na Folha de São Paulo, quando ele era articulista da Folha de São Paulo, na revista Bravo, ele era articulista da revista Bravo, ele disse exatamente isso, eu estou apenas reproduzindo o que era a verdade para ele. Então, Maria Paula Costa Rego assume assim, uma importância imensa para o movimento armorial, porque a dança armorial vai ser, a partir de então, encampada pelo trabalho do Grial. E Pedrinho Salustiano, que está aqui também, não menos importante nessa história toda, porque Maria Paula vai justamente para se libertar mais desses elementos da dança clássica, da dança erudita, do aprendizado acadêmico da dança que ela teve, me corrija se eu estiver errado, na França, ela vai para onde? Ela vai para o terreiro, ela vai para a tradição, ela vai mergulhar, ela vai perceber aquilo que Ariano sempre dizia, não há hierarquia entre a cultura popular e a cultura erudita. Então, ela vai para a cultura popular e vai aprender, ao mesmo tempo que ela vai passar a experiência dela para Pedrinho e para os bailarinos populares, ela vai aprender muito com os bailarinos populares. Então, essa fusão então, se faz de uma maneira mais efetiva. Então, hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Maria Paula vai dar esse depoimento, o olhar que ela tem sobre essa trajetória, e Pedrinho vai falar um pouco também desse trabalho, desse encontro que ele teve com Ariano, com Armorial e com Maria Paula. Eu acho que Pedrinho fala primeiro, Pedrinho, da sua experiência, como você vê isso, como foi esse encontro, dos espetáculos, aquilo que você, na sua visão, aquilo que foi mais significativo para você ao longo de toda essa trajetória, do seu encontro com Ariano. Eu lembro, por exemplo, que Pedrinho, para vocês terem uma ideia, vem da família Salustiano, a família tradicional. Ariano era fã da família toda, sobretudo do mestre Salustiano, e eu lembro que a primeira vez que eu vi Pedrinho dançando foi no aniversário de 60 anos de Ariano, quando Ariano completou 60 anos. Ariano ainda estava vivenciando aquele autoexílio da vida pública. Ele escreve em 81 um artigo chamado de Despedida, onde ele sai da vida pública para repensar a sua trajetória, para rever alguns valores. E eu acho interessante isso, porque quando Ariano completa 60 anos, isso é em 1987. Eu era aluno de Ariano, quer dizer, eu fui aluno de Ariano em 84, pela primeira vez, e pela última vez formalmente, porque eu sempre fui aluno dele a vida inteira, mas formalmente na universidade em 89. Eu fiz a última disciplina com ele. Eu fiz 5 disciplinas com Ariano. A primeira em 84, a outra em 89. Em 87, ele ainda afastado dessa vida literária, da vida social, etc., ele só dava aulas na universidade, se retirava, não dava entrevista nem nada. Ele é praticamente exortado pelos artistas, tanto eruditos quanto populares do Recife, a voltar. Porque eles tomam, foi uma festa belíssima, tomaram toda a Rua do Chacon, em frente à casa de Ariano, que era até então uma rua sem saída. Hoje ela tem ela é uma rua sem saída, ela batia no rio, porque hoje já tem uma rua à beira-rio. Então, tomaram toda aquela rua, encheram a rua de bandeirinhas, mesinhas, para comemorar os 60 anos de Ariano. Foi uma festa espontânea, muito bonita.
Isso foi tudo gravado pela Fundação Joaquim Nabuco, eu já vi, eu tenho até o material editado dessa gravação. Pessoas foram entrevistadas, então o então secretário de Cultura era o Maximiano Campos, pai do futuro governador Eduardo Campos. Então, todo mundo, ele era secretário de Cultura de Arraes, isso foi durante o segundo governo de Arraes, né? A Ariano não participava desse governo ainda. Então, personalidades do meio cultural, escritores, políticos, todos foram ali, a casa de Ariano estava aberta, cantaram parabéns na calçada e houve a apresentação de artistas populares. Aí Pedrinho estava lá dançando, com talvez 9 anos, Cavalo Marinho. Que idade, Pedrinho? Acho que 9 e tal. Era menino, dançando já, dando espetáculo ali na frente, né? Então, para vocês verem como essa ligação é antiga e é bonita, né? Toda essa tradição que vem, né? Então, eu me lembro de você ali, e depois eu fui morar fora do Recife muito tempo. Quando voltei, a gente já se encontrou na secretaria, porque eu tive o privilégio de participar desse circo da Onça Malhada, que a Ariano montou no governo de Eduardo Campos, e com o qual a gente viajou o estado todo, e a gente viajava muito junto, né? Todos nós aqui. Tá bom? Então, Pedrinho, fica à vontade para as suas considerações. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui meus amigos, aqui Maria Paula Costa Rei, Carlos Newton. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez, né? Voltando aqui a Campina Grande. Eu já tive várias vezes com meu pai, Salu. Tive também, acho que com Nóbrega, já aqui em Campina Grande. Já tive também com o meu espetáculo, Samba no Canavial, pelo Sesc. E falar em Ariano, eu fico cada dia mais novo, que Ariano foi uma referência para mim, na minha vida, né? Que eu começo lá desde os meus 3, 4 anos de idade, brincante, dentro do maracatu rural, dentro do cavalo marinho, do coco, da ciranda. Sempre a minha casa sempre foi de festa, né? Da música, da dança, da confecção, dos adereços, das manifestações populares. E quando você vê uma figura como Ariano, né, frequentar o seu terreiro, que é dali onde saem os grandes mestres, né, você se sente como se fosse o Deus que estivesse ali presente. Eu sempre tinha essa sensação, quando eu via Ariano, ver uma sambada de maracatu, uma sambada de cavalo marinho. E no decorrer da minha trajetória como bailarino, tive também a honra de usar aí com Maria Paula, aonde amplificou todo o meu trabalho corporal, né? E agradeço a ela também pela paciência que ela teve, não só comigo, com o próprio Jafles, que é o filho de nascimento, né? De ter essa experiência do clássico com o popular. E Maria Paula, ela enxergou o olhar que Ariano onde queria chegar. Eu acho que isso aí, Ariano, ele tinha essa sensibilidade de escolher a pessoa certa no momento certo, né? Acho que não foi à toa que, como o Carlos Nunes falou, de abraçar Maria Paula, e Maria Paula vem da França, né? E se depara logo com os terreiros do cavalo marinho, se depara com os terreiros do maracatu, e ela se alimenta dessa cultura. Então, eu começo assim ao convite de Ariano, indo para a casa de Ariano com 6, 7 anos de idade, né? Quando você falou, Carlos, na última que nós tivemos, acho que foi em Brasília, acho que aquele momento ali foi para exatamente a gente coroar Ariano, né? Os artistas populares, foi uma coisa muito linda, né? Uma coisa espontânea. Você vê que tem ali mestre de cavalo marinho, mestre de maracatu, violeiros, emboladores de coco. Então, acho que foi um momento para coroar esse símbolo, o mestre Ariano Suassuna. Aonde é que eu quero chegar? Quando o artista popular ele tem a oportunidade de um gestor, né, como Ariano, foi secretário várias vezes, foi na gestão de Arraes, depois de Eduardo, e que o artista ele tem essa oportunidade de mostrar a sua arte, a gente se sente, né, feliz
prestigiado, valorizado, né? Porque a cultura popular, para você poder enxergar e ver, você tem que gostar, tem que amar e tem que participar, tem que entrar lá nos terreiros, tem que ir lá na sede dos maracatuzeiros, na sede dos mestres de maracatu, dos mamulengos. E Ariano, ele tinha essa coisa espontânea de frequentar. Onde hoje a gente vê um secretário de cultura, né, um diretor de cultura que gosta de ver um violeiro cantar, que gosta de ver uma sambada de maracatu a noite toda. Então, Ariano, por isso que ele foi muito privilegiado junto com a cultura popular, que os mestres, ele abraçou os mestres, e não tinha essa questão de, eu vou gostar de A de B. Ariano abraçava, de uma forma, todos. E ele era como se fosse o fio condutor para a gente. Ele mostrava a nossa caminhada. E ali, Ariano, ele dava todo o suporte, e aí, pode ir. Né? Eu senti isso quando meu pai foi assessor dele, na época de Miguel Arraes. Né? E Ariano, ele enxergou, mestre, o que é que a gente pode fazer? Ele, não, vamos fazer o primeiro encontro de rabequeiros, que até em Pernambuco não tinha. Era muito esquecido. E aí, Ariano, ele deu esse suporte de meu pai poder ir à casa dos rabequeiros e fazer um grande encontro de rabequeiros. Foi daí onde surgiu vários grupos, né? Como, por exemplo, o grupo Mestre Ambrósio, né, onde ele se inspira no foguete da cultura popular. Mas veja, mas teve uma pessoa por trás para poder colocar uma pessoa como seu assessor, o homem, meu pai, um semi-analfabeto, mas doutor no seu ofício, né, dentro do maracatu, do cavalo marinho. Então, Ariano, ele enxergava além da que a gente imaginava. Ariano já, quando a gente, eu costumo dizer uma coisa do matuto, quando a gente ia para o Caju, acho que Ariano já vinha da Castanha há muito tempo, né, ele enxergava isso, né, eu digo isso com muita propriedade, que quando eu, em 2004, que eu pensei em criar um espetáculo, um monólogo, Samba no Canavial, que tive uma tarde, uma conversa com a Ariana, e dizia, olha, você está pronto, vá-se embora. Né? É isso aí, isso é cultura popular, isso é armorial. Né? Então, eu me sinto muito privilegiado de ser convidado por Ariana a participar das aulas de espetáculos e estar ao lado de um mestre, um professor. Você se alimenta, não é? Então, Ariano, eu gostava muito que a gente tivesse outro Ariano. E quer dizer uma coisa que a gente vinha no carro e vinha pensando, né? O pessoal dizia, Ariano é imortal. Aí ele tirava uma brincadeira, eu não quero ser imortal, não, eu quero ser imorrível, que eu não quero morrer. Realmente, é uma pena, né? A gente hoje sente muita falta de Mariano Suassuna, mestre Salustiano, né? E entre outros mestres que nos deixou, o mestre Luiz Paixão, o mestre Bio Alexandre, né? E costumo dizer que são fontes que nunca secam, minha gente. Quanto mais a gente tira água, mais a água fica boa. Né? Ariano vive. Daqui a 100 anos, o povo está falando de Ariano. Então, Ariano é o êxodo, que sempre dizia. Né? Então, através desse convite de Ariano, Maria Paula, Nóbrega, né, que serviu para amplificar o meu trabalho artístico, através disso eu percorri o Brasil todo ministrando oficinas de danças populares, né, a convite do cineasta, diretor de novela, de minissérie, Luiz Fernando. Fiz um trabalho com os atores na minissérie Hoje é Dia de Maria, Pedra do Reino, aqui perto da gente, Taperoá, terra de Ariano. Né? Então, isso tudo foi da onde? Quando eu nasci, do berço da cultura popular, um simples artista, dando aula aos atores num Projac, veja. Né? A minha faculdade, que a minha faculdade de vida é essa, né? Que eu estou aprendendo ainda. O pessoal diz, você sabe que é maracatu? Não, eu estou aprendendo. É uma faculdade que a gente nunca deixa de aprender. Então, fico muito feliz assim, ao convite de Regina, participar dessa palestra que fizemos Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Eu me alimento, quando eu falo um pouco a minha história, de onde eu vim, filho de um ex-cortador de cana, né? Neto de João Salustiano, analfabeto, mas eu me orgulho. Né? E através do meu pai eu tive, né, a honra de conhecer Ariano, conhecer Leda Alves, uma pessoa também que
foi secretária de Cultura do Recife, presidente da Fundarp, e tive muitas oportunidades na minha vida. E soube aproveitar elas, né? Com muita maestria, com muita humildade. E é isso. E manter vivo e a chama acesa do armorial, da cultura popular, e passar todo esse conhecimento que nós sabemos. Ô Pedrinho, você falando aí da sua experiência, eu me lembrando aqui, veja que na década de 70, quando Ariano cria o movimento armorial, a cultura popular não adentrava a classe média, a universidade, né? Era uma coisa absolutamente fechada a cultura popular, né? Hoje nós temos depoimento, pelo menos lá, meu, que sou professor do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos lá um curso de dança e que os professores levam os alunos para o terreiro. Maria Axelrad, né, que trabalha com maracatu. Quer dizer, hoje é impensável você imaginar a cultura popular fora da academia, dos estudos acadêmicos. É impensável. Então, Ariano estava, como você diz, muito na frente quando ele faz isso, né? A cultura popular era altamente desprestigiada, não só do ponto de vista da dança, do ponto de vista dos espetáculos mesmo, né? Da música mesmo. Eu disse, acho que antes de ontem, falando aqui sobre literatura, o próprio cordel, você pega o cordel na década de 70, o cordel era estudado por estrangeiros, né? Os americanos, os brasilianistas vinham para cá, se deslumbravam com aquilo, faziam as suas teses, né? Então, eu lembrei Mark Curran, por exemplo, que era da Universidade do Texas, né? Vários vinham para cá, da França, vinham para cá estudar o cordel, e Delete veio para cá, se encantou com isso, estudou isso, e as pessoas não davam importância, né? Hoje você tem uma universidade completamente aberta para isso, né? Pegando a sua deixa e falando de Ariano, exatamente dessa ausência do olhar para a cultura popular. Então, ele ia plantando à medida que ele ia avançando, né? Departamento... Ele entrou no departamento de música, né, de arte, né? Ele tinha, na verdade, dois contratos. Ele era de uma época, primeiro ele entrou convidado. Ele começa a dar aula na universidade em 56, 57, porque queria um curso de teatro. Mas ele vai Aí como depois ele vai para o departamento, sim, né? De que departamento? Quando ele criou o Armorial, o Departamento de Extensão Cultural. Era um órgão da Pró-Reitoria de Extensão. Mas o que eu quero dizer é o olhar dele, né? Quando ele dá um passo e vê que naquele lugar ele pode construir o Brasil que ele sonha, que ele escreve nos livros dele, ele vai fazendo. Então, quando ele entra no departamento, ele junta músicos e vai defender a música que ele acredita que tem sonoridade brasileira, advinda da cultura popular. Ele se torna secretário de cultura, ele vai atrás de atores para fazer um teatro que ele acredita, bailarinos da música que ele acredita. Eu lembro bem que, quando eu entrei, eu não estava morando aqui, eu cheguei para criar o Grial em 97, mas eu só vim para cá morar em 2000. Então, em 97, quando eu cheguei, que a gente criou o Grial a convite dele, ele tinha Salustiano, ele estava investindo no maracatu e no cavalo marinho, porque sabia que, a partir de Salustiano, outras tradições viriam. Então, ele estava sempre construindo possibilidades do Brasil que ele tanto sonhava. Então, e isso a vida inteira foi assim. Ariano, eu me lembro que eu entrei na casa de Ariano muito cedo, e eu já era. Comecei a fazer coreografias, era bailarina, comecei a fazer coreografias, e estudava com a filha dele, e ele percebeu ali uma possibilidade futura. Isso pode ser completamente delírio meu, mas, visto a maneira como ele juntava Pedrinho pequeno, e que ele pinçou Pedrinho para colocar no Grial, Chau, né, que ele sempre viu dançar, e que era Chau é um homem negro, bailarino maravilhoso, que ele chamava o Nijinsky brasileiro. Ele pinçou Chau, porque ele via Chau nas danças do Daruê Malungo, que é uma escola que o próprio Chau criou para crianças da periferia. Então, a irmã de Chau, ele viu dançando pequena, guarda na cacholinha ali, e, quando ele tinha possibilidade, ele dizia: traz Ana Paula. Entendeu? Então, assim, era um homem que estava sempre a construir o Brasil que ele sonhava. Então,
Então, por isso que eu acho que não é delírio quando ele me vê dançar, e aí eu vejo uma revista, num jornal, uma entrevista com o Balé Popular, soube que o Balé Popular era ele que tinha criado, eu disse, meu Deus, um Balé Popular, Ariano criou, e como eu era da casa, peguei o jornal e fui lá falar com ele, né? Eu disse, Ariano, o que é isso? Enfim, aí ele fez, você se interessa por isso? Eu disse, lógico. Olha que coisa linda, ele foi passeando comigo por entre um bairro que é muito cheio de casas antigas, e aí a gente foi passeando por ali, o diretor do balé morava por ali por perto, a gente chegou na casa dele, bateu e disse, olha, eu nunca lhe pedi nada, gostaria que você aceitasse essa menina aqui como estagiária. E aí, aí tudo começou. Então, enfim, Paulo, era André Madureira já? André Madureira. Irmão de Isoca, né? Exatamente. Do Quinteto Armorial. Então, assim, foi uma... então, eu no balé... E ele não forçava nada, porque ele queria construir com pessoas que entendiam. Não era ele ensinando o beabá, né? Então, ele me abriu a porta para o balé, né? Me pediu para me abrirem a porta. Eu passei 7 anos no balé, isso em 87, 85, não, antes. Eu tinha 17 anos, 18. E aí eu passei 7 anos no balé, fui embora, passei não sei quantos anos na França. Quando eu voltei, foi a primeira vez eu li a Pedra do Reino, sei lá onde, num desses países árabes. Eu estava trabalhando durante um mês e quando eu li a Pedra do Reino, eu disse, eu quero essa dança para mim. Quer dizer, completamente longe de Ariano. Ele não estava do meu lado a falar e a dizer, vamos, Paula, vamos tentar. Não, ele deixa amadurecer. Então, quando eu entendi que era aquela dança que eu queria, que deveria ser a cara da Pedra do Reino, se eu quero uma dança dessa para mim. Então, quando eu voltei, eu disse, Ariano, vamos fazer uma companhia, e foi quando ele me convidou para fazer o Grial, e aí a gente começou a trabalhar, na verdade, o Pedrinho participou do primeiro ano do Grial, foram dois anos do Grial, aí o governo acabou, eu solicitei o Grial para mim, disse, Ariano, deixa eu ficar com o Grial, porque eu vou continuar essa pesquisa. Ele disse, é todo seu. Então, eu continuei o Grial, hoje o Grial faz 27 anos, né? E, quando ele voltou, já com o neto de Arraes, o Eduardo, a gente retomou a pesquisa do movimento armorial em dança, e aí foi quando o Pedrinho veio trabalhar com a gente de novo, aí veio o Chau, o Pedrinho, que já, né, Jafles, Ana Paula e outras que substituíram de vez em quando. Sempre tinha um staff de mais 3 bailarinos. E essa visão de Ariano, né? Ele olhar para a pessoa, dançando, obviamente, e dizer, nossa, isso aí pode ser armorial. E a gente precisa trazer essa pessoa. Ele tem um olhar incrível. Chau, Pedrinho, Jafles. Jafles ele é filho de um passista, de um grande passista, Nascimento do Passo, em Pernambuco, e ele trouxe Jafles para a pesquisa, e Jafles era um bailarino, ele não dançava mais o frevo, era outra coisa, né? Ele era tão bom no que ele fazia, o mergulho era tão profundo, é como o Pedrinho dançando cavalo marinho, é tão bom, é tão profundo, que não é mais, para mim, que estou na dança contemporânea, né, na construção desse terreiro contemporâneo, Pedrinho, para mim, é um bailarino contemporâneo. Porque o que ele faz, quando ele sai do contexto do cavalo marinho, o corpo dele é uma linguagem contemporânea, é um outro lugar. E como tem muita qualidade, porque o bailarino popular, ele mergulha na verticalidade, né? Enquanto bailarinos contemporâneos está na horizontalidade, porque a gente faz clássico, jazz, capoeira, cavalo marinho, maracatu. Então, a gente vai adquirindo, sem muita só profundidade, sim, porque ao fazer técnica, a gente adquire a técnica, né? Então, essa horizontalidade é que nos faz essa diversidade de estilo. Enquanto que o bailarino popular, ele está na verticalidade. Então, quanto mais ele faz, porque a dança popular ela não é parada, ela se auto-nutre, né? Um passo que hoje é assim, daqui a 3 anos ele é outro, já deu outros filhos, já foram outros movimentos, né? O mergulhão, por exemplo, que é um quadro do cavalo marinho. Eu que comecei há 27 anos atrás, e quando eu entro, eu falo assim, minha gente, eu não vou entrar, não, porque eu já não dou conta das coisas que inventaram, dos próprios brincantes. Então, a dança popular, ela
evolui na verticalidade, no mergulho profundo. E não tem melhor ou pior. Os dois são incríveis, e o cruzamento desses dois é a assinatura do Grial, né? Minha assinatura, porque cada coreógrafo tem uma assinatura, tem uma visão. Eu olhar para Pedrinho, eu sei exatamente o que eu quero. Se você, coreógrafo, olhar para Pedrinho, você vai ver outra coisa, você vai usar outra coisa, você vai ver... Né? Então, a gente parte do mesmo princípio, os princípios armoriais, mas, logicamente, que nós somos autônomas, né, criativas e independentes, a gente vai criar obras distintas, certo? Então, porque o armorial não tem uma receita. Ariano nunca chegou para mim e disse, minha filha, use isso, isso e aquilo. Ao contrário. A gente está lá no mundo armorial, a gente está na convivência, a gente está na leitura, a gente está nas pesquisas, nos estudos, e cada um responde a partir do seu universo próprio. Não tem uma receita, né? A única coisa que... A primeira experiência, quando ele me convidou para fazer o Grial, a gente teve uma experiência, que foi com uma outra bailarina clássica. Então, eu tinha acabado de chegar da França, eu estava, lógico, né, hegemônica completamente, né, o olhar hegemônico sobre o movimento, sobre a dança, sobre a criação. E eu fiz uma peça muito rápida, onde a primeira parte era completamente quebrada, né, porque a gente falava de amor, era um texto de Camões e dado por Ariano, e a música também foi ele que deu. Então, a gente saía. A segunda parte é que eu me baseei num maracatu para evoluir entre as duas bailarinas. Eram duas bailarinas. Aí, quando acabou a peça, ele foi para casa. No dia seguinte, eu fui lá conversar com ele. Ele fez, minha filha, veja, você vai para a direita e eu vou por aqui. Mas está tudo certo, está tranquilo. Então, ele não gostou. Aí eu disse, como não gostou? Como assim não gostou? Oxi, não, porque só que eu ia viajar à noite, às 11 eu estava pegando um avião. E eu fui com aquele negócio, eu disse, não aprecio, não acredito. Maria não gostou, não acredito. E eu fui matutando. Cheguei na França, era uma fita cassete, para você ver como faz tempo. Uma fita cassete, eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Aí fui lá na Unesco, transcodifiquei, cortei, fiquei esperando, estudei o vídeo durante quase, 10 dias, 15 dias, achei. Eu disse, lógico. A primeira parte foi toda hegemônica, era uma estética completamente europeia, né? Eu tinha morado 11 anos na França, tinha dançado com vários coreógrafos, enfim, eu estava completamente... E a segunda parte era uma parte onde eu via o maracatu. Então, ele não conseguiu, ele detestou tanto a primeira parte que ele não conseguiu nem ver a segunda. Ele não conseguiu adquirir a segunda. Aí eu disse, oxe, agorinha. E fui lá, cortei o vídeo, fui lá no Unesco, corto o vídeo, manda para o correio, chega 10 dias depois, a Ariane vê o vídeo, liga para mim, minha filha, a gente começa quando? Então, assim, um dos princípios do armorial é a gente não se desconectar da tradição. Ele precisa ver a tradição, ele precisa ver aquele corpo, ele precisa ver o que Pedrinho faz. Eu não posso ir muito... Não é que eu não posso ir muito longe, eu posso ir muito longe, contanto que esteja em mim. É ao contrário, eu posso ir para onde eu quiser, porque é um corpo contemporâneo. Né? Então, Jafles é um corpo contemporâneo, Pedrinho é um corpo contemporâneo. Enfim, então, quando eu entendi isso, eu digo, meu Deus, então tá bom, vamos lá. E aí ele me deu de presente a primeira formação do Grial, que é Pedrinho, Jafles, eram só vocês dois, né? E aí eu, Lela, então era mais ou menos, não tinha muito equilíbrio não, né? Porque era eu, Lela e Fernanda de dança bailarinas eruditas e Pedrinho e Jafles de bailarino de tradição. Mas a minha cabeça tinha entendido, mas, gente, a gente tem uma formação estrutural completamente hegemônica. Então, daqui que eu fosse quebrar tudo aquilo para entender, quem sofreu foi ele. Ele disse, obrigada pela paciência. Eu que digo para ele, obrigada pela paciência, porque, assim, eu os fazia sofrer enormemente, porque eu entendi, mas, ao mesmo tempo, eu não entendia. Então, eles faziam eles faziam movimentos que não eram da natureza deles. Lógico que não eram natureza clássica, até porque nem eu tenho formação clássica, né? Eu tenho formação erudita, mas não é formação clássica. Então, eu não os fazia sofrer tanto, mas tinha um sofrimento, porque eles, às vezes, faziam um movimento que não era deles, e eu não percebia a 100%. Eu fui percebendo à medida que o Grial foi avançando. Então, aí Pedrinho saiu do grupo,
Jafles também, a gente fez o segundo, que era o Alto do Estudante, e aí eu já comecei, não queria mais ir para o chão, eu disse, eu quero uma peça toda em pé, porque a gente ia muito para o chão, aquela mania de dança contemporânea, de se esparramar no chão, eu digo, eu não quero ninguém mais no chão, todo mundo em pé agora. Aí a gente foi para a rua, e aí a experiência foi avançando, foi avançando, foi avançando. A gente, nessa experiência, temos 7 anos, e a maioria das nossas peças hoje é dessa época. Aí vem uma segunda fase, que eu disse, bom, cansei, não é por aí, eu acho que eu não... Enfim, eu quero... Agora o mergulho é na vertical. Vamos só fazer cultura de tradição. Vamos para os terreiros. Vamos agora para o terreiro. A gente vai passar a maioria do tempo no terreiro, com o seu Bio, com o Salu, vamos lá, com o Pedrinho, com o Paulinho Sete Flechas, que é de Caboclinho. Não tem mais aula de dança clássica, não tem mais um Pilates aqui dentro. Pronto, aí os bailarinos chiaram. Eu fiquei só com um bailarino de formação, também de tradição, só que não é filho de mestre, que é Messinho. Bailarinaço, nossa, quer dizer, dançarino, né? Bailarino leva o clássico, é dançarino, maravilhoso. Ele foi, disse, eu fico, lógico, né? Era dele também, disse, eu fico. Com ele, eu fui trazendo mais brincantes. Então, essa é a segunda fase do Grial, onde a maioria dos meus bailarinos são brincantes. Então, eu trago brincante de cavalo marinho, trago brincante de caboclinho, trago brincante... Aí eu saio. Né? E a gente sai... E aí a pesquisa vai aprofundando. E o corpo vai mudando, e a mente nem se fala. Então, assim, o que Ariano... a impossibilidade de Ariano nas 2 experiências ou 3 antes do Grial... é porque os bailarinos, é porque a gente é formado de uma maneira hegemônica. Então, essa dança é sempre estilizada. Essa dança é sempre estilizada, né? Ela nunca ela nunca atravessa Pedrinho. Eu uso Pedrinho aqui para ser muito específico. Ela nunca atravessa Pedrinho. Ela tenta trazer Pedrinho para o universo do erudito e na verdade, não é isso. Né? A gente precisa atravessar Pedrinho. Ele é que é o material mais importante. A cultura de tradição é o material mais importante. É ele que vai dar essa autonomia, essa originalidade, ao meu ver. Né? Então, é isso. Essa é a experiência do Grial. A gente está nessa história há 27 anos e ainda não... Eu acabei de concluir um livro, e sei que a gente ainda está na quarta fase. A gente precisa entrar, precisa adentrar. A gente tem experiências com o mundo indígena, com o mundo afro. Né? A gente tentou fazer 2 experiências ainda, né, que se chama Abô e Amor, segundo as mulheres de Xangô. Não é suficiente, não é. Precisa adentrar, precisa trazer bailarinos de dança afro mesmo, de candomblé, de terreiro, para a gente entender esse corpo, esse universo. Né? Com os indígenas fica mais difícil, mas os da terra, né? A gente não precisa ir para o Xingu. Tem os trupés, né? Cada trupé, os chucurus, né? Os pancararus de Pernambuco, enfim, são maravilhosos. Então, assim, é isso. A gente ainda tem muito o que fazer. Né? A gente, como não tem receita, é fazer. Paula, esse seu depoimento, ele, né, só corrobora, né, aquilo que a gente diz também nas outras linguagens, né? A pintura, né, na música, né, no teatro, porque muita gente tem uma falsa impressão, muita gente acha que o movimento armorial é um rótulo, né, que uniformiza, né? Você vê muito, às vezes é um entendimento equivocado, até da imprensa, né? Que o armorial uniformiza tudo. Eu lembro quando o Ariano, estava comentando com o Pedrinho um pouco antes aqui, quando o Ariano foi secretário, na época de Arraiz, e ele lançou o programa, né? O Projeto Cultural Pernambuco-Brasil, ele foi muito atacado, né, pela imprensa, porque dizia que ele só tinha olhos para a cultura popular e que todos os outros artistas iam se exilar de Pernambuco para poder realizar a sua obra. Né? Ele dizia muito isso. E quando, na verdade, ele não era nada disso. Ele estava apenas fazendo uma opção política, né, de concentração dos poucos recursos da secretaria numa área que não tinha apoio absolutamente nenhum. Né? Isso é uma coisa... Mas tem também o fato de que Ariano é
receita que vende. É. Ariano não é uma receita, Ariano é uma imagem que vende. Então, eu acho que tem esse problema, não, lógico que não é 100%, mas tem algumas... a gente cai na mesmice porque as pessoas querem aquilo que o que Ariano vende. Só que Ariano é muito mais do que aquilo, né? É um universo muito mais rico. Então, eu acho que o capitalismo aí está para valer. Aí pra... Não, hoje, na verdade, o armorial, até a palavra, o armorial, brincando assim, virou quase que arroz de festa, né? O pessoal coloca uma culinária armorial, porque pega a questão do mercado, culinária armorial. Teve uma vez, eu vi lá, alguém me mostrou, um rapaz que faz, não sei se é um rapaz ou uma moça, faz tatuagem, né? Chama de neo-armorial. Aí, o que é isso? Aí me mostrou a tatuagem, alguém me mostrou uma fotografia, não, ele está fazendo porque ele vai além do armorial. Eu disse, além como? Quando eu vi, são os símbolos de Samico tatuados. Só mudou o suporte, na verdade, né? Aí a pessoa, como se o armorial estivesse ultrapassado e ele... neo-armorial, é um cara que faz tatuagem, né? Mas ele pega os símbolos, o que é que tem de neo-armorial ali? Não tem nada de armorial, ele pega os símbolos das gravuras de Samico, os desenhos, e ao invés de aplicar no papel, aplica na pele. Mas não tem nada de neo, né? Porque se ele dissesse que é tatuagem armorial, ele ia passar por alguma coisa ultrapassada, né? Então, fica sempre essa ideia de que o armorial foi alguma coisa que foi um espartilho, digamos assim, que uniformizou, né? E a imprensa, ela bateu tanto nisso, que fez com que Francisco Brenan, que era um grande amigo de Ariano, ficasse com raiva de ser vinculado ao movimento armorial. Porque... Exatamente, porque, na verdade, eu acho o seguinte, o artista, eu digo sempre assim, eu digo muito para os meus alunos, o que Ariano criou foi uma poética. O que é uma poética? Princípios para a realização de uma obra de arte. Você só segue essa poética se você acredita nela. O fato de você seguir uma poética não significa dizer que você vai trilhar o mesmo caminho, passo a passo. A poética é uma direção, são princípios gerais abertos. Então, ele diz assim, vamos nos basear na cultura popular. O Dantas se baseia na cultura popular, Romero de Andrade Lima se baseia, mas as obras dos dois são completamente distintas um do outro. Porque o resultado é o artista quem faz, quem constrói. Então, a poética é uma direção, então, digamos que a direção seja esta aqui. E um artista faz isso, outro artista vai por aqui. Cada artista vai trilhar, vai buscar vai seguir essa direção pelo caminho que ele próprio trilha. Ele vai construir o seu caminho. Então, a poética não lhe dá a certeza de uma grande obra, não. A grande obra ela é resultado do talento individual do artista. Talento individual. Você pode seguir uma poética, eu sou um devoto, acredito nesses princípios, e não realizar uma obra de arte, né? E, muitas vezes, você também chega a esta mesma direção sem ter lido nada de Ariano. Eu lembro muito, lá no Rio Grande do Norte, tem um grande escritor, que morou muito tempo no Rio, depois voltou para o Rio Grande do Norte, chama-se Ney Leandro de Castro. E ele escreveu um romance que se chama As Pelejas de Ojoara. Esse romance, inclusive, depois gerou um filme, que eu, particularmente, nem gosto muito do filme, eu acho que o filme é fraco. O romance é muito bom. Mas é um romance totalmente construído, é um romance picaresco, satírico, humorístico, totalmente construído a partir de histórias de cordel daquele ciclo de safadeza. Então, o romance é um romance engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Quando eu cheguei e fui morar em Natal na década de 90, eu me deparei com esse romance. A primeira edição dele era da Nova Fronteira. E Ney Leandro de Castro ainda assinava com um pseudônimo que ele usava quando ele escrevia no Pasquim. Era Neil de Castro. Eu li aquilo ali, eu estava de férias na casa de uma tia de minha esposa, eu li aquilo ali na praia, eu não parei de rir com o romance. Eu não parei de ler o romance. Aí eu disse, Ariano tem que conhecer esse romance. Ariano não conhecia, percebe? Então eu mandei, na época não tinha o romance, era um romance esgotado, eu tirei uma cópia e mandei para a Ariana. Adorou o romance. Hoje o romance... Porque se eu dissesse assim, este romance é um romance armorial, é armorial. Ele partiu do cordel e recriou. Mas o autor nunca disse. Né? Depois eu conheci Ney Leandro de Castro, e se você conhece, não, eu nunca tinha lidado do armorial. Então, veja bem, você chega no mesmo caminho
é uma concordância de visão, digamos assim. E mesmo assim, ainda nessa concordância de visão, a imprensa também sempre interpretou Ariano, boa parte, queria colocar na boca de Ariano coisas que Ariano não dizia. Então, Ariano dizia, por exemplo, o caminho que eu trilhei para o armorial foi o mesmo caminho que Guimarães Rosa trilhou para fazer o Grande Sertão Veredas. E, de fato, você veja, o Grande Sertão Veredas é um romance espetacular, mas a trama do Grande Sertão Veredas está num romance de cordel, a história da donzela guerreira. De Adorim é a donzela que vai à guerra. Não é? Se você pega versões desse romance, esse romance é provavelmente originado na China, é um romance cordel, um romance do romanceiro popular. Provavelmente vem da China, passa por Portugal. Em Portugal você tem várias versões, a donzela guerreira, a donzela que vai à guerra. Numa das versões, a personagem que se transforma em homem para lutar nas guerras, chama-se Conde Daros, daí vem de Adorim. Né? Então, é um romance de cordel, aquele poema em versos curtinho, em que uma moça, o pai não tem filhos homem, né? O pai começa o romance se queixando, né? Já se apregou as guerras entre França e Aragão. Ai de mim que já sou velho, não as posso lutar não. Das 7 filhas que tenho, nenhuma que servarão. Aí diz a filha mais nova por ter leal coração, dá-me armas, senhor pai, que serei filho varão. Né? Serei filho varão. Aí ele começa a dizer, filha, tens os cabelos grandes, filha, conhecer-vos-ão, venham cá a tesoura, que eles encolherão. Então ela começa a se disfarçar. Então, veja, isso é de Adorim. E no romance, esse Conde Daros começa a despertar o interesse do capitão dele, né, que é a mesma coisa, Riobaldo de Adorim. Então, Guimarães Rosa pega uma historiazinha do cordel, vamos colocar assim, e escreve o Grande Sertão Veredas, e joga ali uma outra história popular, que é a história do Fausto com o pacto com o diabo. Né? Então, são 2 histórias populares que geram o Grande Sertão Veredas. A mesma coisa, o Auto da Compadecida é uma peça de teatro gerada por 3 histórias populares. Então, é o mesmo caminho. Né? E na década de 50. E a mesma época que Guimarães Rosa estava falando, porque o Grande Sertão Veredas, se não me engano, é de 56. Eu não posso estar errado. O Auto da Compadecida é de 55. Nem Ariano conversou com Guimarães Rosa, nem Guimarães Rosa conversou com Ariano. Ele só vem a se conhecer do Conselho Federal de Cultura, na década de 60. Quando Guimarães Rosa morre, eram amigos. Ariano vai para uma reunião do Conselho Federal de Cultura, em 67, e sabe que Guimarães Rosa tinha acabado de falecer. Então, veja, é a mesma coisa. Você pega João Cabral do Melo Neto, quando ele faz o Morte e Vida Severina, é a mesma coisa, vai pelo mesmo caminho. Então, aí Ariano dizia isso, aí a imprensa dizia assim, Ariano, todo mundo é armorial, agora até Guimarães Rosa é armorial, como se Ariano tivesse criado, Guimarães Rosa tivesse criado. Não é isso que ele não quis dizer isso em nenhum momento. Ele parte da obra de Brenan e da obra de Samico para criar os princípios da pintura e da gravura armorial, porque ele olhava para a obra de Brenan na década de 70, via aquela pintura, né, sem perspectiva, aquela pintura que não era uma pintura realista, era um figurativo idealizado, um figurativo estilizado, com muita cor, né, com muitos elementos do Nordeste, etc. Ele olha, isso aqui é uma pintura armorial, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os princípios estão ali. Aí ele vai debuxar esses princípios naquele livro, no Movimento Armorial de 74, e vai falar de Brenan, etc. Brenan era muito amigo dele, participa das primeiras exposições do Movimento Armorial. Quando você vai lá na exposição, você vai ver, Brenan faz os figurinos da primeira adaptação para o cinema. Cada figurino daquele já era um quadro depois. São pinturas armoriais. Então, quando Brenan, depois de muito tempo, fazia eu não sou armorial, o que ele está dizendo? Eu sou Brenan. Sim, todo mundo ele é Brenan, Ariano é Ariano, Dantas é Dantas, mas é indiscutível que você tem ali um elo de ligação, uma visão, uma concordância de visão. O que Brenan não gostava? Porque a imprensa tanto bateu nisso que ficava parecendo que Ariano era o norte de Brenan, quer dizer, Ariano formou Brenan, e não é isso. Ele disse várias vezes, quando eu chamo Brenan para o armorial, eu estou enriquecendo o movimento armorial, não estou enriquecendo o Brenan, não. Então, sempre houve esse problema, não é? Porque é digamos assim, uma percepção equivocada do que é realmente o movimento armorial. Não é? Então, é isso que você diz, você faz cada artista faz o seu caminho, o artista ele é absolutamente livre para escolher a poética que ele quer escolher. Tanto é
que Ariano chama a primeira fase do movimento armorial de experimental? Porque, claro, você tendo o apoio de uma instituição, porque o movimento armorial surgiu de um projeto de extensão, então o Ariano publicava livros, Ariano publicava gravuras dos cordelistas, dos folhetistas, dos estilogravadores, álbuns de estilogravuras, etc. Então, aí despertava o interesse de um artista, por exemplo, que queria publicar o seu livro, não tinha recurso, não vou me vincular a esse movimento. Mas é um caso de adesismo, não é sem nenhum demérito com a palavra, era um caso de adesismo. Todo movimento vai ter seus casos de adesismo. É por isso que ele vai dizer, a primeira fase eu chamei de experimental, porque era ali que você ia depurar as coisas. Aqueles adesistas, no primeiro momento, iam publicar seu livro, mas depois iam ver que não era aquilo que eles queriam e sairiam dali. Não é? Então, essa fase experimental de 70 e 75, você pega, por exemplo, na literatura, Marcos Acioli. Marcos Acioli escreve livros muito bons, Nordestinados, Guriatã, Cordel para Menino e tal, mas depois Marcos Acioli deriva, vai para uma poesia mais experimental, fora da linha do armorial, e depois até renega o armorial. Eu nunca aprendi isso com Ariano, eu já sabia disso. Quando, na verdade, você pega o livro dele, o Nordestinados, a dedicatória já diz tudo. Ariano Suassuna, mestre e mago. Né? Já diz tudo. Então, essas coisas assim, com muita tranquilidade. Quando eu digo que o movimento armorial ele sai da crítica e entra no campo da história, é porque hoje a gente, com esse tempo já de estrada, você, com muita tranquilidade, isso não é ferir os brios de ninguém, não é falar mal de ninguém, você vai encontrar esse percurso. Isso é humano, isso faz parte. Né? E depois de meio século, você tem condições de ver mais claramente o que ficou, o que frutificou, para onde vai, né? Para onde foi. É mais ou menos isso que eu vejo. Né? Então, é isso. Com certeza, com o tempo, você tem essa distância de ver, e você também tem a distância de ver, falando da dança, como tem gente que trabalha com a dança popular, hoje em dia, né? Principalmente por causa do balé popular, né? Por um lado, o balé popular, na época, não se tinha dança popular em espetáculos todos os dias, e aí o balé popular, depois que Ariano criou e que foi de vida própria, se tornou um grupo de dança popular. Tinha um espetáculo, uma história, mas era dança popular. Mostrava cavalo, marinho, guerreiro, cavalo marinho não, mas era guerreiro, frevo, uma meu boi, enfim, era um pupurri de... e aí Ariano, o balé popular e Ariano, com essas tentativas, eles realmente difundiram em Pernambuco, a gente realmente difundiram esse olhar para a cultura popular enquanto um elemento rico, de riqueza. A gente valoriza, a gente vai atrás, a gente faz projeto. A quantidade de dissidente do balé popular é incrível, a quantidade de gente que está na dança contemporânea fazendo a partir do balé popular. Enfim, esse tempo, esse distanciamento, dá para perceber o quanto foi rico o que foi plantado por Ariano, entendeu? O quanto está sendo rico, inclusive, ainda. Eu estava conversando aqui, eu falei de Mark Curran, e na hora me esqueci, a memória já começa a falhar, mas assim, uma outra brasilianista que veio estudar as coisas da cultura popular, eu me lembrei agora, Candace Slater, que era uma professora norte-americana, você chegou a conhecer, Fernando? Candace Slater veio para o Nordeste, né? Catarina Real, né? Eram pessoas que vinham estudar a cultura popular porque não se dava importância aqui. Candace Slater, ela escreveu tese nos Estados Unidos sobre a Pedra do Reino. Candace Slater. E várias pessoas na França, eu vejo, ainda hoje, quando eu digo ainda hoje, 10, 15 anos, há pouco tempo, né, não são 50 anos, você ainda encontrava franceses vindo para cá para estudar o cordel. Então, são muitas. E hoje as pessoas daqui, os estudiosos aqui, já têm essa visão. Né? Agora, Pedrinho, para reintroduzi-lo aqui na nossa conversa, deixa eu te perguntar uma coisa, aí é uma curiosidade. Em algum momento, Ariano chegou para você e em termos de uma orientação, de um conselho, tem alguma lembrança disso, ou ele conversava mais isso ficava no nível da coreografia? Ficava mais com Maria Paula. Maria Paula. Nunca chegou a conversar com vocês? Aí ficava mais critério de Paula e Zoca, né, da parte da música. E aí Paula já trazia a ideia e a gente... E nem com seu pai, com Salustiano,
Ele chegou porque Salustiano, inclusive, participou da primeira experiência de Ariano na televisão, com Luiz Fernando Carvalho, que foi Uma Mulher Vestida de Sol, né? Ele faz ali, se não me engano, não é ele quem está lá tocando no... Né? Acho que com o papai foi mais a história mesmo estrutural, de governo, né? Do programa de governo, quando o Salu era assessor dele, né? Do reconhecimento dos mestres, dos patrimônios, né? De Ariano poder frequentar outras cidades, ficou mais a critério dessa parte. Eu estava dizendo ontem, a gente conversando sobre... Ontem foi sobre música, ontem, Tutão já... Foi ontem sobre música? Foi sobre música. Ontem eu estava dizendo sobre música que... O que estava falando, meu Deus, que eu acabei esquecendo. Mas, enfim, Ariano tinha a paixão dele era tão grande pela cultura popular, né? Eu dizia, o cordel para Ariano, ele lia muito cordel, gostava de cordel, memorizava, tinha uma memória fabulosa, né? Sempre teve uma memória espetacular. Mas ele gostava do cordel como fato estético. É isso que você disse, ele gostava de ir para a sambada, ele realmente era apaixonado pela cultura popular. E eu lembro uma das coisas mais bonitas que eu vi assim, na minha vida até hoje, quando Ariano se encantou, né, quando Ariano faleceu, eu estava no velório, não sei se eu já contei isso para vocês, se vocês lembram disso, eu estava no velório, durante o dia, né, o velório foi durante uma manhã e ele foi sepultado à tarde, né, do dia 24, né, de julho, aliás, dia 23 de julho. Não, 23 ele faleceu, né? 23 foi 25. 24, velório, 25, né? Não, ele faleceu 23, foi no dia 24, né? Ele faleceu numa quarta, foi na quinta-feira. Aí, no velório, pela manhã, do dia 24, ele foi velado no Palácio do Governo, né? Ele tinha cargo no governo, era presidente de honra do PSB, etc., e tinha toda a história dele com Pernambuco, então ele foi velado no Palácio do Governo. Então, e fizeram, como sempre fazem, aquele caminho, né? Delimitaram o caminho para os visitantes, que eram milhares de pessoas que entravam, passavam, o caixão dele ficava assim, na vertical, né? E tinha um nicho, eu estava aqui de lado. Aí eu vi entrando um boneco de Ariano, um boneco gigante, não era do tamanho daqueles de Olindão, mas era um boneco gigante, veio um boneco de Ariano, entrou, com uma roupa preta, vermelha, um boneco. Ele entrou na fila, né? Quando ele chegou em frente ao caixão, ele fez assim uma reverência, e aí tinham grupos de música e começou a tocar, ele saiu dançando. Eu achei aquilo lindo, porque é como se não, era uma música mais vibrante, coisa. No meu juízo, é como se Ariano tivesse se transfigurado naquele boneco, né? E, de fato, você veja, ele vem da cultura popular, do cordel, e ele vira um personagem de cordel. Eu estou colecionando atualmente cordéis que surgiram depois, e alguns estão lá na exposição. A chegada de Ariano no céu, Ariano contra isso, Ariano contra o MC, não sei o quê, as pelejas de Ariano contra... Né? Então, eu tenho já hoje mais de 20 cordéis. Quer dizer, a Ariano acabou virando um personagem do cordel. Veja que coisa significativa, né? Ele amou tanto aquela cultura popular, hoje ele é um mito popular. Você vai nos mercados lá em Recife, nos mercados, você tem bonecos de Ariano de Barro. Eu não sei se outro escritor tem essa envergadura de ter sido mitificado pela arte popular de sua região. Né? Não, ser mitificado pela arte popular. Você tem bonecos de Ariano. Hoje você tem bonequeiros que se especializaram em fazer Ariano. Tem Ariano em madeira, tem Ariano em barro. Eu tenho os bonequinhos de Ariano de barro, dos mestres de Caruaru. Quer dizer, você vai numa Fenearte, o mais que você encontra... Estive na Fenearte, né? Agora, recentemente, né? Em vários estandes. Você tem boneco de Ariano, né? É Ariano e Frei Damião. Você tem mais. Percebe? Então, veja, isso é um negócio muito, no meu modo de ver, isso é muito significativo, porque isso também faz com que o autor permaneça vivo na memória do povo, né? Na verdade. Mas ele disse que ele era imorrível. Não é? E Ariano, inteligente do jeito que era, o imorrível é esse. A imortalidade. É a ideia. O imortal é uma imortalidade que passa por vários níveis. Ele é imortal para quem o lê, para o público erudito que o lê,
mas ele é imortal também para o público que não o lê, que o conhece apenas dos casos do YouTube, porque ele teve essa diferença também em relação a outros escritores com os quais ele conviveu, porque como ele fez sucesso muito cedo, ele escreve o Autocompadecida, eu sempre lembro isso, com 28 anos de idade, então em 55 ele escreve o Autocompadecida, em 57, Ariano com 31 anos, 57 com 30, ele é de 27, né? 27 para 50, com 30 anos, ele escreve com 28, com 30 anos, Ariano já era considerado um grande nome do teatro brasileiro. Então, Ariano vai ter amizade com Raquel de Queiroz, que era muito amiga dele, com Guimarães Rosa, com Drummond, etc. E desses grandes nomes que vêm do nosso modernismo para cá, Ariano foi aquele que, porque ele era mais jovem, Raquel dizia que era como se fosse um filho dela, queria bem a ele como se fosse um filho, né? 16 anos de diferença de idade. Então, desses grandes nomes de escritores que vêm do modernismo para cá, Ariano ele adentrou o tempo da comunicação, da internet, da facilidade com gravação por telefone celular, etc. Então, ele entrou ele chegou a vivenciar esse universo, coisa que Drummond, que Guimarães Rosa não teve. Né? Então, aí ele, com aquelas aulas de espetáculo, ele foi muito filmado. Tanto é que você entra hoje no YouTube, o mais que você encontra são trechos de Ariano. Então, um caso que ele conta, as recortadas. Então, isso é um negócio de uma dimensão. Então, o público jovem gosta. Né? Ele acabou entrando nessa seara, né, da internet, do digital, a revelia dele mesmo, obviamente, que ele nem tinha celular, mas ele acabou entrando. Então, de alguma maneira, ele se imortalizou em várias camadas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Em várias camadas. Então, tem um público que adora Ariano. Eu converso com eu adoro Ariano, mas nunca. Aí você leu o que dele? Não, nunca li nada dele, não. Eu adoro, porque eu vejo, porque veio o que? Na internet, aquela história que ele conta. Várias pessoas, quando sabem que eu trabalhei com ele, que faço os livros dele, etc., me perguntam, eu gostava demais de Ariano. Aí eu sempre pergunto, mas você precisa ler também Ariano. Não mas a pessoa nunca leu Ariano, nunca leu nada. Claro, teve o Autocompadecida na Globo, que milhões de espectadores, né? Mas não leram, na verdade, Ariano. Então, ele se torna uma espécie de um mito mesmo. Né? Isso é uma coisa extremamente interessante. Né? Mas a gente tem perguntas... Deixa eu ver sobre Ariano, sobre dança, sobre percurso, sobre Parro, sobre Pedrinho. Você não ia fazer uma demonstração, não? Não? Vai não? Quer, né? Hein? Pode ser. Você não faz... Só para exemplificar, Paulo, aquilo que você falou da diferença do corpo, como foi que você disse? Sim, um mergulhão, Pedrinho. Um mergulhão. Isso. E depois fazer umas variações. Isso. Expressões corporais. Mas você tem que explicar para a gente que não é de dança o que significa, né? Explico. Esse universo que ele vai dançar agora é o cavalo marinho, certo? Então, assim, tem um mergulhão, por exemplo, que é riquíssimo. Enfim, que não é fácil de fazer, né? Do mesmo jeito que uma bailarina, para aprender um plié, dura 2 anos no mínimo. Cavalo, esse passo aí é a mesma coisa. Faz aí, Pedrinho. A maneira como ele bate no chão, a maneira como ele flecha, esse joelho dobrado, enfim, é toda uma... O brincante, né, no dançarino popular, tem essa flexão, né, do joelho, e esse contato mesmo com o terreiro. Né? Então, dizer que o brincante é a poeira subindo e o cacete comendo. Né? Isso. E como o Paulo falou, a questão do mergulhão, formato de uma roda, onde a gente vai puxando um brincante e outro, e assim sucessivamente. Começando com o passo que é esse tempo. Sempre você vai, né, e volta, uma começando para não ficar de sua coluna. Mas eu posso enviar. Por que ele é flecha? Porque num círculo ele precisa me buscar. Então, tem uma energia de me buscar e tem uma energia de me levar. Eu posso ir a ele como eu posso ir para outra pessoa, certo? Eu estou com um problema de coluna, então eu vou só marcar. E o olhar, né? O olhar, vai buscar
o outro brincante com o seu corpo, e o olhar ele vai antes da sua saída, na verdade. Então você não pode ficar olhando para o chão, você tem que estar sempre muito atento. E nas minhas aulas, quando eu estou explicando sobre a questão do mergulhão, eu digo, olha, cochilou, o cachimbo cai. Né? Porque foi muito rápido. Aí o mergulhão ele entra no movimento de capoeira, né, que são os corta-capim, as pernadas de frente. Então é toda essa culminância, né, do cavalo marinho com outra diversidade. E só para dar um adendo, o brincante ele aprende na prática. Não tem uma escola de cavalo marinho, ele aprende a cada sambada de cavalo marinho. Sambada é o que a gente chama de ensaio. Nas noitadas, né? Isso. E é como falou sobre o Ariano. Quando o Ariano ele vai até os terreiros e ele começa a fomentar, né? Fomentar os terreiros, porque é na sambada que forma o brincante, como o mestre. Isso. Né? Porque não tem esse negócio de você parar, não, a dança é assim, é 1, 2, 3, não, aprendi isso com Maria Paula. Né? Por isso que ela tem toda essa paciência. Né? E essa, além da paciência, esse entendimento que Ariano deu a ela, e ela com muita maestria, ela soube conduzir todo esse trabalho, né? Comigo, com o Jafles, com o próprio mestre Meia-Noite, né, Paula? E essa troca de experiência, Paula ensinava, a gente trocava a experiência um com o outro, com as meninas, com Valéria, com Mônica. Então, foi uma faculdade de vida. Cada dia a gente se descobria, né, coisas novas. Paula com a gente, e aí eu chamava Paulo, ó, vamos para as sambadas de cavalo marinho, vamos para as sambadas de maracatu. Né? E aí você, além do brincante, você vai formando lideranças ali, que a pessoa conduzir 150 pessoas, você conduzir uma noite toda, que começa às 10 da noite e vai até 5 horas da manhã. Né? E Salu foi exatamente isso. Além de Salu ser um grande brincante, um grande tocador de rabeca, foi uma grande liderança, né, no universo popular, principalmente dentro do maracatu rural e do cavalo marinho. Mas vamos lá. E aí é o seguinte, quando ele diz assim, como é que é? Esquecer, como é? O pau comeu, como é? Cochilar o cachimbo cai. Mas por quê? Porque o brincante o brincante vem me buscar. Se eu não vou, meu amor, ele pode ficar na roda, mas ninguém mais chama. Então, assim, é desagradável. Então, você precisa estar ligado, porque você pode simplesmente... Aí ninguém vai ficar na sua frente, entendeu? Você vai ficando para trás na roda. É uma escola cruel, mas perfeita, porque você aprende muito rápido. Eu, às vezes, de uma sambada para o outro, eu vejo um cotoco desse tamanho, quando eu vejo um cotoco desse... O menino já está que nem o menino no outro ano que vem. Já está agindo que nem... Pedrinho, quando eu conheci Pedrinho, tu tinha quantos anos, em 97? 97 anos, 18. 17, com 18 anos, a gente vai para uma sambada de maracatu. O Pedrinho era o líder da sambada, mandando, ó, bota aí os cacetes, bota aí o cacete. Ninguém entra com cacete não, hein? E vai embora. E o povo botando o cacete. Cacete é uma espécie de vara que eles usam como se fosse a lança de maracatu. E no ensaio eles usam, na sambada eles usam 10 vezes melhor, né? Mas é lindo. E esse menino de 17 anos, um cotoco, mandando naqueles cabas todos, que são 150 pessoas no mínimo, mandando botar o cacete no chão, porque ninguém entrava com o cacete na mão. Menino, e eu assim, porque estava lá os cabas reclamando, botando o cacete no chão. Incrível, de uma liderança. Então, a brincadeira do cavalo marinho, a brincadeira de terreiro, ela é uma escola completa, e a Ariano via isso, entendeu? A gente estava tentando, inclusive, fazer uma escola, mas não deu tempo, enfim, mas porque ele via essa escola de terreiro como uma escola do bolchói da vida, né? Trazendo o bailarino, formando um bailarino de uma dança brasileira. Somos vários, não existe uma dança brasileira, e a dança brasileira também não é obrigado a seguir a dança popular, de forma nenhuma. Mas essa que a Ariane defendia, de uma escola, é o terreiro. Você vai se habilitar em mim? Vou, mas não vou dançar, mas vou. Então vamos lá. É isso. Cadê a coluna? Preocupado com sua coluna agora. Vamos fazer o galã? Olha a coluna. Mas a gente parece E a coluna, você nem...
Você nem esquentou, né? Nem esquentou. Depois não vai sair daqui, O bailarino esquentou, carregado, né? Aí vai, depois... Cuidado aí. Acha que eu faço o galante? Eu faço o galante aqui, você fica... Pode fazer, não, esse galante eu não vou, não. Salum, o pai, que nos foi mestre no primeiro espetáculo, ele falou assim, o que você está fazendo aí, Maria Paula? Senta. Era um professor super duro, eu, Lela, principalmente. A Lela tá morrendo, minha gente. Ele era muito exigente. Então, vou fazer alguns passos aqui do personagem do cavalo marinho galante. Os tropéis e algumas danças livres, tá? E também alguns movimentos, como se eu estivesse usando aqui 2 arcos na mão, tá? Vamos lá. Tem que ser a pisada. Isso. Isso. E isso é o galante, que são duas filas de arco na mão de 2 pessoas, na mão da própria pessoa, e o mestre, ele é o mestre nesse lugar, né? Ele está segurando. Isso. Isso. Aí. É isso. E esse movimento, Pedrinho, faz o galante sem arco. Faz o galante sem arco. Que aí, é o seguinte, o que é que a gente faz no trial? A gente de lá, aí junta uma técnica que a gente faz, obviamente, que é a técnica do movimento, né? Saber o que é um plié, aumentar um plié, saber o que é o céu, como é que eu chego no céu, como é que eu abro meu flexo, como é que eu não me faço mal no joelho, enfim. Então a gente alia esse conhecimento aos corpos dos brincantes, ao que ele nos apresenta e a eles próprios, porque o grial é metade brincante, metade bailarino, que eu chamaria de erudito por causa da horizontalidade, não. Aí esse galante... Tá. Você disse o galante sem o arco. Sem o arco. Então, e eu sou onomatopeica no geral, eu faço um humor, porque as pessoas precisam entender o que é o humor. Isso aí, o galante já em outro lugar. O galante já em outro lugar. Ele já saiu do brinco gado, ele já saiu. Isso. Espaço, né? Isso. Não, Aí a o gente terreiro está muito limpinho, né? Pertinho do outro. Isso. E aí a E aí gente quando para faz, abre, né? Aí tem um movimento tem braço, isso, a gente vai-se embora, e daí eu posso falar de amor, posso falar de Isso. guerra, depende da coreografia, depende do que eu quero. diagonal, né? É. Eu sabia que diabo é diagonal. Né? O brincante já nasce brincando, né? Aquecimento, alongamento. Um cavalo marinho, o mergulhão é o aquecimento. É, exatamente. Imagina, a gente para fazer ela com Paula, olha, vamos se alongar. Eu já estou alongado. Meu brincadeira. Então, chegamos então aqui às 5h30, né, Paulo? 5h26. A gente sempre deixa aqui 30 minutos dos nossos diálogos para as perguntas, né? Não sei se o público aqui tem alguma pergunta a fazer. Sim? Então, depois você, depois Fernando, pode passar ali. Né? Boa tarde, eu sou Gisele Sampaio e estou secretária de Cultura de Campina Grande. Sejam muito bem-vindos. Mas, antes de tudo isso, eu sou bailarina, sou dançarina do grupo Tropeiros da Borborema, que foi minha base, grupo que fez 41 anos este ano. Eu fiz aula com você. Balé Popular do Recife e o Tropeiros. E vendo aqui, acompanhando, Maria Paula, essa aula, né, que você vai explicitando para nós todas essas características, né, da brincância. E eu tenho uma curiosidade, né, dentro dessa questão dos folguedos, que faz essa imersão muito grande em todas essas linhas corporais que você apresentou para nós aqui, né, através do exímio mestre ali. A minha pergunta é a seguinte:
Quando se vai construir esses movimentos, seja no Bumba Meu Boi, por exemplo, né, com todos os brincantes que lá existem, nas variantes. O boi da Paraíba é diferente em alguns momentos de Pernambuco, lá de Santa Catarina, o boi de mamão, né, lá do norte. Quando se vai construir essa movimentação coreográfica, ela é composta, ela é criada coreograficamente dentro dessa narrativa da história, do que ela vai contar, ou da musicalidade em si? Assim, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Se elas caminham juntas ou elas não dialogam uma com a outra. O movimento com a musicalidade ou o movimento na interpretação do personagem. Assim. É uma dúvida. Obrigada. Eu vou responder, mas Pedrinho também responde, porque ele se coreografou já com um outro menino chamado Arnaldo e se autocoreografa, né? Então, o que interessa no GRIA, por exemplo, quando Pedrinho ele começou como meu bailarino, mas ele foi se tornando meu mestre, né? Ele e todos eles do Cavalo Marinho. Então, eu preciso adquirir esse corpo e ele adquirir tudo que eu posso dar para ele. Então, mais braço, mais plexo, mais consciência corporal, a utilização do espaço fora daquele... Por exemplo, as diagonais. Eu não uso diagonal nunca, mas o que eu quero dizer é que é o espaço enquanto dramaturgia. Na verdade, eu não me interessa o contexto do Cavalo Marinho. Não me interessa. O que me interessa é corpo e musicalidade. E com este corpo, eu posso construir, que foi a primeira fase do Grial, um Romeu e Julieta, que é uma mulher vestida de sol. Eu posso construir as visagens de Quaderna. Não é um cavalo marinho, mas o corpo era de cavalo marinho, entendeu? Sei lá, teve uma hora que nas visagens de Quaderna era uma guerra. Era o mergulhão, entendeu? Enfim, o Romeu e Julieta, na hora de matar, na nossa história, mata-se a mãe. Na mãe era uma guerra com o galante. O galante era Nossa, 3 minutos de corrida com o galante, vai, vira, cai, levanta. No passo do galante. Quer dizer, o que me interessa é o corpo. Certo? E a dramaturgia, logicamente, que se eu faço um galante muito suave, eu estou em outro lugar. Mas se eu faço um galante com a energia de uma guerra ou de uma quando você corre atrás do outro, eu estou péssima hoje, como é? Quando eu corro atrás de alguém, eu estou perseguindo. Quando eu estou perseguindo alguém, é uma outra energia. Então, eu vou dançar o meu galante nesta energia. Ou qualquer outro sentimento que eu quero... o sentimento que eu quero transparecer, eu coloco na qualidade do movimento, entendeu? Mas é o galante. Lógico que ele também, às vezes se dilui, às vezes ele fica muito próximo, depende, entendeu? Depende do que eu estou a falar. Né? Por exemplo, a barca, eu nunca tive tão perto do cavalo marinho, nunca, me queimei toda. Né? Mas, em compensação... Paulo, então são espetáculos com fundo literário, né? Os de Ariano, as da primeira fase, certo. quase todos. Certo. E o literário de Ariano, só teve um cordel, certo. que foi o Alto Estudante que se vendeu ao diabo, que era de Leandro Gomes. Certo, então é uma dança que conta uma história, né? Isso, exatamente. Mas a história a gente não lê, não tem ipsilíteres, né? A gente explode na construção da poética. Eu ia dizer alguma coisa... as visagens de Quaderna, por exemplo, a gente fez um espetáculo na vertical. Né? Então, eu não podia... Na vertical, eu estou com corda, a 15 metros de altura, que foi uma companhia que eu fui coreógrafa quando eu morava fora daqui, e eu trouxe esse espetáculo, essa técnica para fazer no Brasil. Eu sou armorial, e como é que eu vou fazer um brincante ali? Entendeu? Então, eu larguei mão do corpo e fui na dramaturgia. Aonde eu vou buscar o meu armorial? Já que no corpo eu não posso, porque eu estou acordada. Né? Lógico, tinha corpo, mas eu não podia fazer uma sambada na vertical, entendeu? Então, eu fui na pesquisa da música e da dramaturgia. Aí tinha textos também, aí os textos eram de Ariano, era de trovadores, enfim. Entendeu? Então, assim, o armorial, ele pode sair do corpo, mas quando é corpo, é mais uma dramaturgia do que o próprio passo me interessa. O passo em si não me interessa, é como eu aprendi, como ele dilata. Entendesse? Sim. Obrigada.
Acrescentando aí as palavras de Paula, vou dar um exemplo, a questão da Pedra do Reino. Quando o Luiz Fernando me chamou para fazer um trabalho corporal com os atores, e principalmente com o Irandir Santos, que foi o que fez o Quaderna, o Luiz Fernando ele disse, eu quero que o Irandir ele tem uma semelhança do Mateus. Aí foi o que eu fiz. Primeiro levei o Irandir para ver um cavalo marinho no interior, e a partir daí que eu comecei a dar aula a ele, e quando foi no dia das gravações, levar um banco de cavalo marinho, para ir treinando, né, já estava pronto lá o texto, mas eu digo, agora é o seu corpo. Aí, se você pegar o Quaderna, né, da Pedra do Reino, e ver o Mateus do cavalo marinho, de Pernambuco, é muito bem parecido, né, porque é uma coisa muito agachado, aí tem umas andadas, sabe? Então, ele se espelhou muito no Mateus. E vou trazer um pouco para o meu espetáculo, Samba no Canavial. Quando eu comecei a pensar em criar esse espetáculo monólogo, eu não queria, aí veio uma parte dentro de mim, né? Assim, eu não queria dançar uma música de cavalo marinho, dançar o cavalo marinho. Aí eu comecei a estudar a questão das músicas, para ver qual o movimento se encaixaria melhor. E aí eu comecei a estudar o frevo. Né? E aí fui fazendo o vice-versa, né? O caboclinho, a capoeira angola, e fazendo esse todo trabalho. Mas ali está o corpo do brincante, sim, o tempo todo. É como o Paulo falou. Tem momento que sai, mas volta. Acho que é um pouco aí a sua pergunta. Fernando tinha uma pergunta. Eu queria saber qual a importância de Nóbrega na dança brasileira, né, nesse tipo de dança brasileira, que é uma dança de origem popular, né? A importância dele e alguma contribuição que ele tenha dado para a construção, ou a continuidade, ou a perenidade da dança brasileira. Olha, ele é uma referência imensa, apesar de não estar na dança. Né? Ele é músico, tem sempre. Ele é músico, né? Ele dança. Nóbrega é incrível, porque ele é lindíssimo, né? Mas ele não se, eu acho que o que a gente pode dizer de Nóbrega é que ele não se dedica a espetáculos de dança, né? Mas usa a dança, e ele é maravilhoso. Então, ele não conta histórias com o corpo dele. Ele canta com o corpo dele. Né? Então, é uma diferença. Agora, isso não tira ele não tira ele o maravilhoso que ele é. A característica do maravilhoso que ele é. Agora, é isso, ele não está na dança, ele está na música, tem um corpo maravilhoso e dança com essa música, com esse corpo. E não cria espetáculos. Criou o figural, que é lindo. Figural, né? Figural. Então, o figural é maravilhoso, até Tita, a filha dele, está até retomando, né? Porque ele não dança mais o figural. O figural, acho que foi com Romero, né? Romero fez os figurinos, e a Romero, que está lá na exposição também, Romero de Andrade Lima. Ele fez os figurinos e, acho que, os cenários do figural. Foi um trabalho em parceria. Agora, ele tem uma reverberação, ele faz uma reverberação, por quê? Porque ele tem bailarinos na companhia dele, Pedrinho foi, né, participou aí não sei quantos anos da companhia dele. Então, ele não está na dança, ele está na música, mas ele abre espaço para a dança, porque está aí Tita, que se tornou grande coreógrafa, está aí Pedrinho, que veio da gente, que veio do terreiro, que veio da gente, que veio de Nóbrega. O espaço dele, próprio Brincante, né, que ele mantém lá oficinas de danças, né, leva alguns mestres para lá para ministrar também as oficinas. Eu tenho a impressão, viu, Fernando, que Nóbrega, assim, Ariano sempre preconizava essa integração das artes, né? E eu acho que Nóbrega, às vezes eu disse isso a ele disse, estou muito honrado e coisa. Eu disse a ele, você é o artista armorial por excelência, assim, porque ele é multi-instrumentista, ele canta, compõe, né? É mímico, ele tem o gestual dele, dança, quer dizer, e o espetáculo dele, de uma maneira geral, é um espetáculo absolutamente armorial, quer dizer, é uma súmula, né, o espetáculo pelo menos os que eu vi, alguns que eu vi, não, o figural foi mais na dança, mas alguns que eu vi aqueles que depois viraram DVDs, Pernambuco falando para o mundo, eu assisti espetáculos de Nóbrega que eram uma súmula da poética armorial. Completamente.
do figurino, né? Às vezes ele usava, ele pedia dantas, às vezes Romero, ele sempre estava integrado com os artistas visuais do movimento armorial, os cenários, né? Então, realmente é um artista talentosíssimo. Seria um artista completo na visão de Ariano, né? Um artista completo, porque ele domina, né? Nossa, O canto, tá num lugar, ele o só gestual, faz isso, etc. E você vê da última cadeira, gente. Impressionante. É incrível. Então, ele é a fusão de tudo isso. Eu acho que é o maior exemplo de que essa poética armorial ela pode se resumir num espetáculo. E Ariano tinha muito isso. Nóbrega, então, nesse sentido, ele é espetacular, nesse sentido. Né? O espetáculo dele é um espetáculo de síntese, que é o que Ariano sempre defendeu, a arte de síntese. Né? Não, e ele tem um personagem que é o palhaço. O Tonheta. Né? Aí é a coroação mesmo. Uma coisa também que eu vejo, eu como sou músico, entendeu? Quer dizer, o violino faz parte do corpo dele, não tem separação. Ele dança, faz aquele negócio todinho. Tanto é que ele dança tocando, né? Dança tocando numa O afinação rasga, né? perfeita, sabe? A afinação dele é perfeita. O Rasga, que é uma música que vocês gravaram no Quinteto Armorial, que exatamente. acho que é de autoria dele, né? O Rasga. Eu já vi num determinado espetáculo, ele toca o Rasga dançando. Ele é que é Fernando? Fernando Sou eu que Torres foi Barbosa. Fernando, Prazer. Dancei tanto seus discos, meu Deus do céu. Hein? Dancei tanto Quinteto Armorial. Meu Deus do céu. Não, inclusive, eu me lembrei que Ariano, não sei qual foi desse espetáculo de balé, lá no Santa Isabel, que a gente ficou no palco, tocando e a dança... Foi o Balé Armorial. Foi no Balé O Balé Armorial. Armorial foi, quando o Balé Armorial foi feito, o quinteto tocava Foi exatamente... ao vivo. Participava no palco com os bailarinos. Isso. Eu achei isso interessantíssimo. Eu tenho, Fernando, se você quiser, eu tenho o programa desse espetáculo, o original do Balé Armorial, e tem um texto de Ariano, e tem lá o nome de vocês, porque o Quinteto Armorial tocava, a gente esqueceu de dizer, na experiência do Balé Armorial, o Quinteto Armorial tocava ao vivo. Não, e outra coisa, é que nesse aspecto eu achei interessante isso, porque normalmente a orquestra fica no pulso, né, no teatro assim, e os bailarinos dançam no palco. A gente participava do palco com os bailarinos, que se aproxima da dança popular, porque os músicos estão junto com os dançarinos no espetáculo popular. No terreiro. Isso Eu tenho uma experiência de guerreiro, né? Da dança do guerreiro. Então, os músicos fazem parte também do espetáculo de dança também. Né? Quer dizer, é uma integração perfeita. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque Ariano teve essa ideia de nos deixar no palco junto com os bailarinos, que aproxima muito mais ainda do espírito popular. E tinha também um boi, não é? No espetáculo, ou não? De afogados. Não me lembro, porque faz muito tempo, eu não me lembro. Eu acho que tinha também, Carlos, um boi de não me lembro. afogados. No espetáculo do Balé Armorial. Tinha um boi, né? Eu acho que tinha. Não, o boi... Do Armorial, não tinha? Foi O Balé a Armorial. segunda tentativa dele, com o Flávia Barros. Então, é o Balé Armorial. Mas bailarinos, os músicos estavam em cena? Sim. Não, a gente estava no palco, era. No palco. Tava. Eu tenho sim, não, esse espetáculo porque o espetáculo era o boi misterioso de afogados, né? era o Capitão Pereira? Capitão Pereira. Então, no espetáculo, no programa de espetáculo com o texto de Ariano, ele diz lá que o Quinteto Armorial está ao vivo, né? Tocou ao vivo no Balé Armorial, na experiência do Balé Armorial. E o boi do Capitão Pereira. Estava lá. Agora, eu acho que não tem imagem, sabe, Fernando? Eu acho que, eu não sei. Eu acho que também não tem, não. Porque foi uma coisa em 76, né? Não tem imagem, tem fotografias. Tem algumas fotografias que saíram, como eu disse, como saíram matérias em revistas de grande circulação, na Visão, na época tinha a revista Visão, concorria com a Veja, né? Então, eu vi matérias, agora não vi, não desconheço se foi filmado. Eu acho que não foi filmado, eu tenho essa impressão que não foi. Mas eu acho que também aquilo foi aquele espetáculo no qual nós tocamos lá junto tocando e os bailarinos, que foi a origem, como o quinteto foi da música,
Oh, meu Deus, o Quinteto Do Violado. Quinteto Violado. E outros grupos também. Sim. Né? Foi o germe que depois Do surgiu o balé popular. O balé popular, exatamente. Sim, foi. Exatamente. Porque Entendeu? uma vez eu conversava, Fernando, eu sou muito amigo de Sando, Sim. que foi o primeiro flautista do Quinteto Violado. Do Quinteto Ele é professor Violado, lá da Federal do Rio Grande do Norte, Alexandre Johnson, né, de Santos, Sando. E ele me disse exatamente isso. Ele me chamava de Carlinhos. Carlinhos, eu tenho plena consciência. Ele admirava muito o Quinteto Armorial e ele disse que um dos grandes arrependimentos da vida dele é que ele foi convidado para participar do Quinteto Armorial. E ele, muito menino, ele tinha 13, 14 anos, ele não quis participar. E depois ele ingressa no Quinteto Violado. E ele diz, eu tenho plena consciência, me arrependo e plena consciência de que o Quinteto Violado, por mais que seja um trabalho meritório, tinha uma visão muito mais comercial. Isso. Enquanto que o Quinteto Armorial, a visão de Ariano era de pesquisa. Isso. Né? Ariano, isso é uma coisa... Ele sempre... Se eu pudesse dizer assim, o que Ariano foi, acima de tudo? Professor. Em tudo tinha uma intenção didática. Em tudo. Por isso que ele criou a aula espetáculo. Em tudo. O movimento armorial tinha intenção didática, né? Mostrar um caminho para o artista, mostrar ao povo brasileiro o que era a arte brasileira. E tudo que ele fazia tinha uma intenção didática. No teatro dele tem uma pedagogia ali, né, de teatro. No romance, em tudo. Né? Então, ele sempre se realizou como professor. Então, a ideia dele era a pesquisa. Ele não tinha interesse comercial. O interesse dele era com o êxito da pesquisa. E Sando reconheceu isso. Sou muito amigo dele. Não sei se você tem contato com ele. Não. Professor, ele, como você, você ensinou música, ele se aposentou, eu acho, não está se aposentando. Eu tinha mais contato assim naquela quando eu era aluno do pai dele, de Wesley, eu era aluno de flauta. É uma família de músicos, né? Então, ele lá em Natal, ele é professor da Universidade de Flauta e ele é da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Eu tenho para mim que ele está se aposentando. Muito amigo meu, eu gosto muito dele. Pessoa assim, espetacular, o Sando. Eu conhecia muito o pai dele, o Wesley, né? Porque de vez em quando eu ia ter, ele me dizia que eu estava na universidade, ele era professor de lá, aí dizia, não, vá lá em casa para a gente dar uma... Aí eu ia, que eu morava perto, lá na Caxangá, morava perto da casa dele, eu ia a pé. Aí ele me dava uma aula extra de flauta lá na casa dele. Sabe? Sim. E deixa só uma curiosidade que você pegou o gancho. Você participou também da Orquestra Romançal? Na primeira. Pronto, porque a Orquestra Romançal, eu acho que Sando participou, ele tem uma participação lá, num disco da orquestra, num dos espetáculos da Orquestra Romançal, acho que até no disco. Isso gerou um disco compacto, né? Foi. Orquestra Romançal. Eu tenho uma curiosidade. Sou eu que pergunto agora. O que é que você diria para um flautista? Para o quê? O que é que você diria para um flautista ou para qualquer um grupo jovem que está tentando retomar a música de Zoca? O que é que você diria como segredo? Assim, eu diria, por exemplo, para bailarinos eruditos, eu diria, seja humilde. Seja humilde. Olhe a cultura popular como riqueza. Olhe, para mim, porque a dança é a partir dos olhos, né? Olhe. O que é que você diria? Paulo, na verdade, Fernando tocava o marimbau. Né? A gente estava falando de flauta e falando de samba. Tá, mas marimbau. Eu fazia a segunda flauta quando era? a peça, Não tinha, sabia, não. Quando a peça tinha duas flautas, por exemplo, tem um frevo lá que tem duas flautas, né? Eu fazia a segunda flauta. Ah, sim. Né? Só que a flauta hoje está ressecada. Eu fui tentar tocar outro dia, não consegui, porque os abafadores tudo ressecado, sabe? Não veda mais. Eita. Mas veja bem, o que eu até falei ontem, né, nesse aspecto, no aspecto político do armorial, que é pouco falado, que é pouco dito. Eu acho que o movimento armorial prestou um grande serviço ao país para que os brasileiros conheçam o seu país e seu povo. Né? E isso eu acho que é de fundamental importância, porque as pessoas que têm consciência de si mesmo como um povo e como nação, eles vão trabalhar com muito mais, assim, ao invés de trabalharem para se engrandecer, como a maioria dos políticos hoje vão ser políticos para enriquecer ou visando o próprio bolso, né? E, em último lugar, trabalham pelo país. Eu acho que o povo brasileiro deve trabalhar primeiro pelo seu país,
certo? Essa consciência, eu acho, de brasilidade, né? de nação, de povo, vem através da cultura, principalmente, porque é a cultura que une todos nós. Certo? Não existe outra coisa que nos una pela cultura. E nos faz ter a cultura que traz aquele orgulho, sabe, de pertencer àquele povo, de ser brasileiro. Sua identidade, né? Hein? A sua identidade, né? Exatamente, a identidade cultural. Sabe? Eu acho isso importantíssimo. E eu acho que na educação nossa, tanto secundária como... esquece esse aspecto. Não tem... não se educa as crianças hoje para ter cultura de nação, de povo, sabe? Não é o povo popular, não, estou dizendo o povo mesmo, com a sua identidade cultural, essa coisa todinha, sabe? Então, eu acho que, eu diria, pessoal, vocês estão prestando um serviço imenso a esse país quando estão juntos, trabalhando nessa cultura. Porque é essa cultura que vai nos dar nome, se ela se concretizar, nos vai dar nomes de um povo. Né? Eu digo, por exemplo, por que é que o Egito Antigo ainda hoje é estudado? Porque ele criou coisas, criou pirâmides, criou artes que ainda hoje são preservadas. Mas aí eu digo, os hititas, por exemplo, não deixaram nada. Os hititas é uma referência histórica, mas o que são os hititas? Nada, absolutamente, na história. Então, um povo só permanece na história verdadeiramente quando ele deixa algo cultural, artístico, literário, de tudo isso, sabe? É isso que eu acredito, sabe? Se não for isso, tudo o resto se acaba. Porque a arte é a única coisa que é perene, que permanece, que não morre quando morre o artista. Certo? A arte é longa, a vida é breve, né? Hein? A arte é longa, a vida é breve. A vida é breve. Né? Agora, essa questão do professor, do Ariano, ele dizia muito, eu sou um escritor a serviço do povo brasileiro. Ele sempre se colocou a serviço. Então, ele faz aquele autoexílio, e naquela festa em que você dançou, dos 60 anos, aquilo ali é quase uma exortação para ele voltar. O próprio discurso é muito bonito, porque isso foi filmado, inclusive. Né? Eu disse, o próprio discurso do então secretário de Cultura, o Maximiano Campos, é nesse sentido, Ariano, precisamos de você. Você precisa voltar, etc. E aí ele pega o microfone e ele diz uma frase muito bonita, ele diz assim, sempre que o meu povo me chamar, eu jamais vou dizer ausente, eu vou dizer presente. E depois ele volta para a vida pública, vai ser secretário de Arraiz, e aí vai... e não deixa mais, né? Mas muito aquele é um momento muito simbólico, aquele aniversário, aquela festa de 60 anos. Quem tiver interesse nisso, isso está filmado assim, ao arquivo, né? Pela Fundação José Augusto, pela Fundação Joaquim Nabuco, José Augusto do Rio Grande do Norte, pela Fundação Joaquim Nabuco. Eu tenho isso filmado. Eu fui para lá, eu tenho isso. Eu fui para lá, eu peguei, na época era um VHS, depois eu transformei num DVD. Né? Agora, às vezes, a gente tem umas surpresas desagradáveis com o DVD. É uma mídia que traiu a gente. A gente, às vezes, coloca um DVD muito tempo guardado e não... Mas a Fundação tem VHS. Paulo, eu queria complementar uma coisa que eu disse ontem, que no Brasil Colônia, os brasileiros queriam ser portugueses. Depois da independência... os brasileiros passaram a querer ser franceses, porque a França estava em moda naquela época. Depois foi a vez da Inglaterra, todo mundo queria ser inglês. E hoje, os brasileiros querem ser americanos. Mas não teve uma época em que os brasileiros disseram, nós queremos ser brasileiros. Sabe? Quer dizer, eu estou esperando até hoje, né, que isso aconteça algum dia, e se eu não chegar a ver, não tiver a felicidade de ver isso, que meus filhos, meus netos possam ver. A minha esperança é essa. Muito bem, Fernando. Olha, nós temos ainda 8 minutos nós temos o horário desculpem, aí o mediador ele tem que cuidar também dessa parte do tempo, é o ônus. Olá, boa tarde.
Meu nome é Yasmin, eu sou professora, sou apaixonada por dança. Queria agradecer por vocês estarem aqui, pela essa oportunidade de ter essa aula, né, essa aula espetáculo que vocês fizeram. Eu tenho uma pergunta em relação às crianças, né? Eu dou aula a crianças de educação infantil e ensino fundamental. E aí, obviamente, eu vou falar de um recorte muito específico, que são os meus alunos, né? Não estou generalizando. Mas eu percebo um distanciamento dessas crianças de danças que eu tive a oportunidade de conhecer, principalmente por uma professora de dança específica que eu tive na escola, mas que elas desconhecem. Então, eu vejo as crianças conhecem a quadrilha, porque nas escolas ainda é muito forte aqui em Campina, mas desconhecem a ciranda, desconhecem o coco, não tem essas vivências. E eu queria saber de vocês, em Pernambuco principalmente, como que vocês veem essa integração das novas gerações, como isso acontece, ou, se não acontecem da forma ideal, como ela poderia acontecer. Eu posso dizer alguma coisa? Porque eu tive... Minha filha hoje tem 22 anos, mas ela estudou em Recife, e lá em algumas... Não são todos os colégios, mas no colégio que ela estudou tinha a opção de dança popular. Alguns colégios do Recife têm isso. Tanto é que Jafles, o bailarino, o filho do Nascimento do Passo, que dançou com Maria Paula, Jafles era professor da escola que minha filha estudava. Então, lá, acho que é muito da consciência, né? Em Pernambuco, acho que existe ainda muito isso. E não é só lá na escola, são várias escolas lá. Tem um professor de dança e tem dança popular. Minha filha fez. Você fazia ou balé, se você quisesse fazer balé, você fazia, ou se você quisesse fazer dança popular. Então, ela gostava muito, ela fez, depois ela parou de dançar, e depois ela chegou a fazer balé clássico, depois parou. Eu lembro muito que uma vez... Nós fomos, ela era danadinha, assim, porque as crianças gostavam. Aí a gente foi uma vez num carnaval, a gente foi para um hotel fazenda lá em Gravatá. Eu gostava muito de ir para esse hotel fazenda, eu juntava meu dinheiro para ir. Porque no carnaval eles eram pequenos e tinham uns negócios dos monitores, ficavam com os meninos o dia todo e a gente só descansando, era uma beleza, os monitores. Aí de noite tinha umas músicas de carnaval e ela dançou que só lá, foi famosa lá nesse hotel, porque dançava balé popular. Pedrinho quer falar? Existem várias maneiras. Existe a aula na escola, que eu acho muito legal. Se é brincante, como Jafles, o nível de qualidade é lá em cima, porque ele vai para além da dança de frevo, ele vai dançar outra, vai ensinar, né, como ele está em outro lugar, ele vai ensinar esse outro lugar, e é muito lindo. A filha dele, por exemplo, foi aluna de Jafles. Às vezes você pega bailarinos do balé popular e aí é muito legal, mas é muito preso ao passo, né? Mas aí que é muito legal porque está lidando com a cultura. Em compensação, talvez seja necessário um trabalho de brincadeira, que eu acho que é o grande segredo da cultura popular, é a brincadeira. Quando um brincante entra no terreiro para dançar, parece brincadeira. E isso é muito bom, é leve. É leve, eles brincam, o banco ri, manga de si, tem puia ou pulha? Puia. Puia, tudo que tem uma conotação sentido, ali libidinosa, né? Entendeu? Eles ficam brincando entre si, então é um lugar de brincadeira. E as crianças mais cedo, antes de começar as brincadeiras, principalmente maracatu, ficam ali brincando de maracatu entre eles, correndo, isso é de um aprendizado. Então, eu acho que pode ser paralela à cultura, alguém que saiba, como o balé popular, que é um pupurri, então ele leva para a escola esse pupurri. Então, e aí, paralela a isso, aulas de brincadeira mesmo, né? Para ela ter consciência corporal a partir das brincadeiras, né? E aí vai, enfim, Isadora Duncan, enfim, entendeu? Essas coisas, as técnicas dela de tijolinho, de marcar X, enfim, aquelas coisas maravilhosas. Então, eu acho que... E é isso, aí é muito bom, mas é porque a escola em Pernambuco, ou no Recife, eu não sei se isso é em todas as cidades de Pernambuco, mas em Recife tem essa história de estar lidando por causa do balé popular de Recife. Então, quando os bailarinos têm 5, 6, 7 anos de idade dentro da companhia, como é que vai ganhar dinheiro? Nas escolas, entendeu? Então, tem essa repercussão. Eu acho que Petrolina também tem, porque tem uma dissidência do balé lá por Petrolina, mas nas outras cidades eu não sei se isso acontece, entendeu? Então, eu costumo dizer, gente, vamos brincar com essas crianças, porque o espírito da brincadeira é o que lida, inclusive, com a espirituosidade quando cresce, entendeu? De você saber se virar
de situações complicadas, entendeu? Porque você tem uma espirituosidade, e isso a brincadeira oferece, entendeu? Quer uma pergunta? Eu ia responder aqui sobre a... Boa tarde. Completando o que Yasmin falou, eu sou professora de arte numa comunidade quilombola. E a gente se deparou com um problema sério e de difícil de resolver, de solução. Porque, como uma comunidade quilombola, a gente queria formar um grupo para dançar capoeira. E tivemos dificuldade de formar esse grupo, porque eles só queriam dançar hip-hop. Então, eu acho que já está tão massificado essas coisas, já entranhou tanto na nossa cultura, que a gente está tendo dificuldade numa comunidade quilombola. Imagine fora de uma comunidade quilombola. Então, a gente teve que pegar aqueles meninos que ainda não estavam contaminados com o hip-hop, assim, criança de 8, 9 anos, do Fundamental 1, porque eles ainda não estavam sabendo a diferença. A gente formou o grupo de capoeira exatamente falando do que é o mesmo problema que a gente enfrenta lá. Porque o hip-hop, falou em dançar hip-hop, aparece mais de 20 para dançar. Mas, quando fala em capoeira, ninguém quer. Celulares que são culpados disso. Essa máquina aqui. Pode ser isso. Entendeu? É a luta, é aquela... Eu lembro, o primeiro trabalho que eu escrevi sobre o movimento armorial foi uma monografia de especialização. Eu fiz uma especialização, assim que eu me formei em arquitetura, e escrevi uma monografia de especialização. A Ariana me cedeu o material, isso foi em 89. E o título era Os Quixotes do Brasil, o real e o sonho no movimento armorial. Então, eu dizia exatamente isso, que o movimento armorial eram quixotes, porque lutavam contra... Eu dizia lá numa imagem, era um trabalho eu era muito jovem, mas eu falava dos moinhos de vento do colonialismo cultural. Então, eu resgatava aquela imagem do Dom Quixote contra os gigantes, né? Essa luta é uma luta eterna, quer dizer, a gente continua assim, né? O movimento armorial, no meu modo de ver, é um estandarte, né? É um momento importante e colocou um estandarte, né, ali, levantou um estandarte, né? Mas somos todos quixotes, nós que lutamos por não só no campo da arte, no campo da justiça social, né, no campo de tudo, somos quixotes, né? E o que a Ariane dizia é o seguinte: a gente não pode esmorecer, baixar a cabeça, né? Por isso que ele dizia muito: eu sou um realista esperançoso. Eu não sou um otimista, porque o otimista é um tolo, mas eu não sou também um pessimista, porque um pessimista é um derrotado, né? Eu sou um otimista esperançoso, eu sei das dificuldades, né? Aliás, eu sou um realista esperançoso. Eu sei das dificuldades, mas tem esperança, né? Então, é isso. O que move a gente é a esperança, né? Agora, você sabia que o hip-hop... tem um estudioso em São Paulo, eu perdi esse menino no Facebook. Ele postava demais, porque ele é um estudioso da África. E aí ele postava uns posts que era a dança africana, de 1930. Assim, hip-hop completamente, na África. Aquele tupi com a cabeça, o gingado. Eu disse, meu Deus do céu, eu perdi esse menino, infelizmente, porque, enfim, eu acho que eu tenho alguém que conhece ele, vou tentar reconectar. Porque, junto com essas crianças, precisa defender... Gente, hip-hop é a mistura de tudo. Porque é a mistura de tudo. Então, se você aprende frevo, é bom para o hip-hop. Se você aprende capoeira, é bom para o hip-hop. Agora, é verdade que a comunicação com jovens são choques elétricos, né? É complicado. Eu prefiro trabalhar com criança porque a gente vai educando, mas quando você lida já com um menino de 13, 14 anos, é complicado. Mas eu acho que pode ser mostrando esse tipo de coisa. Gente, isso aqui é dança africana, isso aqui é dança urbana que foi bater lá no Bronx, entendeu? Se hoje em dia virou urbano, enfim. E tem que trazer isso, é uma centrifugadora. Vamos fazer capoeira primeiro, depois traz um passista, depois traz isso, entendeu? E tentando construir pelas bordas, entendeu? Não sei se é possível, mas... Pessoal, oi. É o seguinte, quer dizer, o defeito do hip-hop é porque veio dos Estados Unidos. Ou seja, não veio de África para cá,
Então foi por causa da colonização americana que foi conhecido aqui, e não por uma consciência negra do Brasil, né? Porque nós somos a população muito grande de negros e índios, né? E brancos, mas então não veio como uma contribuição africana para a nossa cultura, veio como uma colonização americana. Isso é que para mim é péssimo, sabe? Desculpe, não é xenofobia, não. Pessoal, chegamos então já às 18h03, né? Já passamos 3 minutos. Então chegou a hora de agradecer a todos vocês, agradecer aqui aos convidados e lembrar que amanhã nós continuamos com o último encontro, com o último diálogo sobre teatro e televisão. Vamos estar aqui com a Adriana Vitor, jornalista que dirigiu Ariano no Canto de Ariano, que foi um programa que ele fez durante muito tempo na TV Globo Nordeste, depois foi para o Multishow, né, um canal em que ele falava, contava casos, etc. E vamos ter aqui também a atriz, diretora teatral Inês Viana, que tem um grupo no Rio, o Omondé, que monta peças de Ariano. Ela está com a montagem atualmente em cartaz do Alto de João da Cruz, é uma atriz talentosíssima, está atualmente na novela das 9, né? Terra e Paixão. Ela faz a Angelina, ela é uma grande atriz de teatro, ela vai estar aqui amanhã para falar sobre a experiência dela com a obra de Ariano e a experiência dela como atriz, como diretora de teatro. Então, se puderem vir, puderem divulgar, estaremos aqui amanhã às 16 horas pontualmente. Muito obrigado para todos, tenham uma boa noite.